Shalom, shalom pessoal, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma live dessa tarde, graças a Deus. Estamos felizes. Estou aqui em casa hoje não tive como estar lá diretamente da igreja. Eu estou com uma grande dificuldade de iluminação. Aqui fica muito escuro, mas acreditamos que o mais importante, além da imagem, para que você entenda aquilo que Deus tem reservado para você nessa noite, o mais importante é estarmos aqui juntos, é estarmos fazendo aqui a vontade de Deus. Esse problema vai ser solucionado, nós estaremos com solução com relação a isso em breve. Acredito que amanhã já está tudo solucionado direitinho, mas a gente vai precisar fazer essa live daqui mesmo, direto aqui da minha casa, e eu tenho certeza que o melhor, a prioridade é o Senhor estar aqui presente junto conosco, o Senhor está agindo aqui em nossas vidas. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para poder falar a respeito de intercessão. Enquanto isso, o pessoal está entrando aí, já vi que meu amigo, pastor Pepeira, já está aí online, já entrou, mas enquanto isso, estou dando um tempinho para o pessoal entrando, o pessoal aí já se adaptando aí à live, já está conectando, o pessoal aí da Creio deve estar entrando daqui a pouquinho. O pessoal sempre está aí comigo, graças a Deus. Mas para falar sobre intercessão, né? A vida do líder, o líder vivendo uma vida em meio à intercessão. Isso é muito importante para as nossas vidas. O líder ele não consegue viver sem oração, ele não consegue viver sem uma vida de intimidade com Deus. Nessa live ela também poderia ter um outro nome, o líder é em sua intimidade com Deus, mas daria a mesma conotação. Mas hoje nós estamos aqui para poder mais uma vez falar a respeito disso. Viver uma vida de intimidade através da oração, através da intercessão. Meu amigo Pepeira, pastor da Bola de Neve de Rio Bonito, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, daqui a pouco ele entra, ele me corrige se eu estiver errado. Trabalha com intercessão, faz parte do antigo Ágape, né? Agora teve uma mudança de nome, e é um grande homem de Deus, um presente de Deus para a minha vida aí, que veio para somar, amém? Já vou chamando ele, mas o pessoal está bem atrasado hoje, mas eu vou chamá-lo aqui logo para a gente já dar início aqui, para a gente não se prolongar. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí, enquanto a gente está aí dando as nossas considerações aí, início da nossa tarde de quarta-feira para poder adorar o Senhor. Graça e paz. Acabei de comunicar aqui que eu estou aqui do meu quarto, não consegui ir para a igreja hoje, eu estou com um problema de iluminação terrível. Não, pô, tranquilo. Tô tentando aqui me organizar, calma aí. Tá me organizando. Enquanto isso, o pessoal tá entrando aí ainda, tô aguardando o pessoal entrar pra gente poder Deixa a dar galera prosseguimento aqui à nossa aparecer. live. Nossa amiga Deixa a galera Fernanda acabou de entrar aí. Fernandinha, glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde. Eu também tive um probleminha aqui, cara. Minha filhinha, ela tomou vacina hoje, cara. Tomou uma das vacinas, né? Que os bebês novinhos tomam e ela tá bem enjoadinha e tal. Aí, né? Berimbolou um pouquinho, mas tô aqui também. Tô fazendo aqui na sala também, bem tranquilo. Também tô aqui, todo no meu quarto aqui, todo no meu quarto. Nós estamos com Pô, uma batalha aqui travada, né? Nós somos de Deus, a gente sabe que Satanás ele não tem prazer nenhum na nossa alegria, na nossa felicidade, né? exatamente. E aí ele fica investindo situações para nos perturbar. Hoje a gente está falando mais uma vez de intercessão e não teria um outro bom assunto para a gente começar a nossa live de hoje falando sobre isso. Satanás ele tem desejo, na verdade, né, de perturbar as nossas vidas, de nos tirar a paz, quando nós sabemos, entendemos que em Deus nós conseguimos essa paz que excede todo entendimento, né? O mundo pode estar desabando,
as circunstâncias podem estar ferrenhas do nosso lado, mas as pessoas nos veem felizes, nos veem sorridentes e não entendem o porquê que está acontecendo isso, o porquê que nós vivemos assim. Já diz um cântico que tem dentro da vida cristã, né? O pessoal lá da Renascer Praise que fala sobre isso. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como tudo que Ele faz. E é assim que a gente vai vivendo dia após dia. Eu ainda estou pessoal da CREI, o Pepera também sabe do grupo que a gente faz parte. Ainda tenho um casal ainda de jovens da nossa igreja com a dificuldade aí de saúde. O rapaz ele está bem melhor, graças a Deus. Nosso interesse hoje com relação a ele seria mais em aspecto psicológico, mas nós já resolvemos também essa questão da parte psicológica e a moça ainda está internada ainda. Aproveitando essa live de oração, pedir aos irmãos que entrarem aí, depois que estiverem vendo o vídeo no Instagram ou então no YouTube da igreja, nós ainda estamos em oração, te peço ajuda de oração. Foi um acidente de moto que eles sofreram faz uma semana amanhã, foi quinta-feira da semana passada, dentro do feriado. Coisa, né? E isso ocasionou uma mudança geral na vida dos familiares e nós como pastores não poderíamos ficar de fora. Uma coisa eu aprendi no período em que eu estava estudando, me preparando para o pastorado, que todo pastor ele tem cheiro de ovelha. O Davi ele estava no campo do seu pai, tomando conta das ovelhas do seu pai, do gado do seu pai, e eu acredito que Davi, quando chegou lá junto do profeta que estava na sua casa visitando, queria descobrir quem era o ungido do Senhor para ser rei. Quando lembraram que tinha alguém lá no campo, quando Davi chegou, eu imagino que era o improvável, porque ele tinha aspecto de quem tomava conta de ovelha. Nós temos esse perfil como pastor, e eu não poderia deixar as famílias desamparadas. A gente está totalmente envolvido mesmo. E todos os dias pegando informações, mais da Carolzinha, né, que está ainda internada, ela está ainda em coma, induzido, para poder estar fazendo todos os exames e tudo aquilo que é necessário para a saúde dela. A igreja está numa campanha de oração. Ontem eu falei sobre isso, na segunda-feira também, junto com o Renato. Estamos totalmente envolvidos com oração, estamos totalmente envolvidos com intercessão, com clamar a Deus para que Deus haja através disso. Então não teria um assunto melhor para a gente tratar no momento em que a gente está vivendo isso. É uma realidade nossa. Então é bom tratar isso porque é uma realidade nossa. Mas fala aí, Pepe, dá aí suas considerações iniciais aí para a gente começar. Também, galera tá entrando aí, às vezes não tá entendendo nada, né? Que não é BS. Eu realmente eu divulguei para algumas coisas, algumas pessoas, compartilhei, né? Falei com algumas pessoas e porque a galera me cobra, né? Pô, você vai voltar com as lives de intercessão? Vou voltar sim, tô preparando um material bem bacana, tá? E eu tenho estudado muito, aprendido muito, né? E uma coisa que estava lendo um livro, né? Um livro muito interessante. E o autor ele falou uma frase, cara, que, irmão, mexeu muito comigo, né? Que é: a vida é aprendizado. Quem deixa de aprender, quem para de aprender, para de viver. Verdade. Se o cara parar de aprender, cara, ou achar que sabe tudo, ou achar que tem tudo, ou achar que é melhor. Eu fico triste quando eu vejo pessoas querendo dar carteirada, sabe? Tipo, eu tenho tantos anos disso, eu sou intercessor há 5 anos, há 10 anos. Cara, não interessa, cara. Pô, eu lido com pessoas, eu encontro pessoas que são intercessores há 40 anos, né? Eu lido com pessoas, ó, a Raquel aí acabou de entrar. Raquel, esteve com a gente lá em Vassouras. Irmão, foi bênção demais, bênção demais. Como é que pode a gente chegar num lugar e através da oração, através da palavra de Deus, a gente impactar pessoas, impactar vidas, né? E eu fiquei muito feliz de ter participado, né? Um abraço aí para a Raquel,
Raquel, glória a Deus. Né? Tamo junto, a galera que entrou aí também. Não deu tempo de eu falar. Se eu não me engano, eu vi a Vânia. Eu vi mais algumas pessoas também, que agora não tem mais como ver. Mas eu vou voltar com as Fernanda, lives de oração. Né? A Fernandinha, né? Foi a primeira a entrar. Parceira Vânia, também. tem a Lisa, Cláudio Martins, uma Glória pessoa a que não sei o Deus. nome, Lisiane. Aí tem o pessoal da Creio que entrou aqui, o pessoal da igreja, Gabriela, Claudinha. O pessoal tá entrando, tá entrando. E vamos se aquecendo aí para o dia 10 de julho. A gente está junto Sim, aí, né? Em nome de Jesus. E eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Porque as experiências, né, que Deus ele te dá, né, Deus ele te dá uma forma de você ministrar certas questões, e essa forma do aprendizado de Deus é através das experiências que a gente tem, né? verdade. Você acaba passando por uma situação em que você ouve a voz de Deus, você busca uma saída, e depois você entende que aquela saída que você recebeu da parte de Deus, ela faz sentido para muitas pessoas, ela faz com que muitas pessoas recebam essa ferramenta, essa chave, né? E nas lives que eu fiz, por exemplo, eu fiz lives simples, falei de do meu coração, né? Uma coisa que está muito bem fundamentada, que para mim são coisas simples, mas teve algumas coisas simples que eu falei que para mim são simples, né? Não estou falando que é melhor, porque cada um vai ter contato com a informação no momento e no tempo diferente, né? Então, de repente, uma coisa que eu falo aqui para você, eu faço isso, isso e é isso. E a pessoa, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Exatamente, né? Então, essa é a questão. Não é porque a gente faz de um jeito e esse jeito é o certo, ou faz de outro e outro jeito é melhor. Não, cada um vai se dar bem com uma experiência e vai de uma maneira, né? Mas quando a gente fala de alguns princípios, por exemplo, uma vez eu estava fazendo a live e eu falei, né, sobre a dança, né, um exemplo simples. Eu falei de toda vez que a gente ora, batalha ou participa de qualquer nível, né, de combate, por exemplo, você está num lugar, tem pessoas ali que, por exemplo, um evento aberto, um culto de domingo, cara, a gama de sentimentos, de palavras, cara, tem gente que vai para a igreja esbravejando, tem gente que vai para a igreja amaldiçoando o pastor, amaldiçoando o grupo de louvor. Eu vou naquela porcaria de igreja, aquele louvor de porcaria, aquele louvor de bosta e não sei o quê. Daí as pessoas não entendem que isso, essa palavra tem muito poder. Aí o cara de repente dá uma freada, a esposa grita, reclama, aí o cara já chega mal na igreja, aí o cara já não quer orar, o cara já quer tocar logo para poder ir embora, para poder ver fantástico, para poder comer, porque a mulher tá enchendo o saco, porque o cara tá enchendo o saco e tal. Aí o culto realmente se torna uma bosta. Mas quando eu falei Verdade. algo assim, cara, ora e pede para você sair desse ambiente, que é o físico, e entrar no ambiente de guerra, no ambiente espiritual, e ali você faz o que você tem que fazer e depois você se desliga. Daí eu recebi um testemunho de uma irmã lá de Maceió. Ela mandou para mim assim: olha, eu te conheço, mandaram para mim a tua live, eu assisti, e ó, eu entendi por que que toda a escala, era uma menina que era da dança, não era nem da intercessão, nem do louvor. Ela, pô, eu entendi porque toda a escala que quando acaba o culto, eu sentia uma enorme vontade de chorar, eu sentia uma vontade de morrer, uma vontade de sumir, eu sentia tudo aquilo, eu falei assim, você absorver tudo, filho. Ela, pois é, Sim, eu não sabia, não fazia ideia que eu precisava me limpar e sair daquele lugar e me desligar e fechar as portas. Aí eu falei sim, assim, sim. agora você aprendeu? Aí ela, pô, aprendi. Depois ela foi, mandou mensagem para mim, ó, nunca mais tive aqueles ataques de ansiedade, nunca mais tive aqueles ataques na mente, nunca mais tive aquela vontade de morrer e tal. Por quê? Porque a gente absorve tudo, cara. Ainda mais que é a linha de frente, né? Sim, Uma coisa que eu falo pra galera, a galera não entende muito, né? Intercessor, ele não pode estar identificado no culto. Pô, tem igreja que bota colete amarelo. Pô, glória a Deus. Cara, faz o seguinte, bota o colete amarelo, mas faz melhor logo. Já bota um alvo logo assim, ó, sabe aqueles alvos?
né? Bota um alvo e Pode beleza. atacar. Pode atacar, exatamente. Já pode atacar. Cara, intercessor é sorrateiro, né? É um agente secreto. Eu falo às vezes, né? Não é essa palavra, né? Mas é quase essa palavra. O intercessor tem que ser um ninja dentro da igreja. Ninguém tem que ver ele. Gostei. Ninguém tem que Gostei ouvir do termo. ele. Isso aí, pô, tá orando disfarçadamente. Labaxúria, canta labaxúria. Aí fica labaxúria, labaxúria, labaraia, labaraia. Aí todo mundo, ih, tá orando. Aí fica, ó, um É cutucando o intercessor. outro. Ó, ele é intercessor. Ó, é um demônio. Eu sabia que tinha demônio nessa igreja e tal. Já tira a atenção de todo mundo. O intercessor tem que ficar no esqueminha, tranquilo e tal. Cara, às vezes eu tava em atitude de rua, porque, né, eu plantei várias igrejas, a gente começa na rua. Às vezes chegava um endemoniado lá, um maluco, como é que você vai fazer com o cara? Pera aí que eu vou te ungir, pera aí que eu vou pegar meu vidrinho de óleo aqui, ó, vou pegar meu vidrinho de óleo, vou te ungir, ó, recebe, é assim? Claro que não. Pô, primeiro de tudo vai começar, já unge as mãos, já fica com a mão ungida. Irmão, unção não quer dizer que você tem que estar com óleo escorrendo pelo corpo, não, né? Tu falou ontem sobre o óleo, pô, glória a Deus, né? Benção, porque a galera não fala sobre isso. Tipo, usa o óleo, faz o quê? Taca óleo na cara da pessoa, taca óleo no olho. Acho que foi segunda. Segunda a gente falou, né? Um pouquinho sobre Oi, tu óleo. falou, eu fiquei amarradão. O óleo é como se fosse, imagina, hidratante, sabe qual é? Pensa assim, hidratante, alguma coisa do tipo. Você bota um pouquinho, pã, espalhou, apresentou o óleo pro Senhor, já tá Hein, Pe- valendo. hein, Pepe? Era só uma. Tá começando a ficar gostosa a live. A gente sempre começa Graças a assim, né? Deus. Começa a ficar interessante. Só um detalhe que eu acho engraçado: lá na nossa igreja, a gente tem. Eu tenho um. Eu aprendi até com a doutora Nilza, quando eu estive Aham, próximo a ela. Eles têm aqueles vidrinhos que eles são roll-on. Não sei se aham, você chegou a pegar. a E gente eu usa comprei muito. deles para mim. Eu comprei Verdade. deles para mim aqui para Top. CREI. E aí o pessoal, eu lembro que no início, né, quando a gente estava montando a equipe de intenção da gente, o pessoal falou assim: Ué, é chique o senhor, pastor, tá com um rolinho na mão, com óleo. Gente, olha só, é um ato profético. Isso aqui economiza óleo, não lambuza sua mão e você não precisa de estar sujando a roupa dos irmãos que estão lá Exatamente. presentes recebendo a unção. Eu era muito menino, eu achava que tinha que ter marca de óleo em tudo quanto é canto da igreja, Eu sabe? já tive pepeira, óleo em spray. Sim. Pra ter Não, a noção. gente usa Vamos espirrar, também. vamos espirrar. Recebe Sprayzinho, a é. unção. Não, eu tinha um spray igual de cabeleireiro, daquele profissional. Isso, Pô, já tive um isso. daquele, a bombona de óleo, ia pros lugares onde tinha Dá, tudo, né? jogava até no ventilador, pro ventilador espirrar logo para Exatamente. todo mundo. Para Não que, alguns, para não que os alguns, irmãos, não que os irmãos que estão chegando ou que vão ver a live depois, que de repente façam isso, é bem interessante de deixar claro, vocês não estão errados e nem nós estávamos errados. É só não, o aprendizado que a gente adquire, sim, que é um ato profético, e eu não preciso de fazer algumas coisas. Hoje eu não faço algumas coisas que eu fazia antes porque eu percebi que eles não são tão necessárias. exatamente, Só né? para deixar claro. Cada caso é um caso, né? Por Sim, exemplo, cheguei num lugar uma vez que a pessoa estava morando num lugar, uma casa bem humilde, bem humilde mesmo, muito humilde, né? Muito antiga, e reformou a casa toda e estava morando lá. Pintou bonitinho e tal, ficou agradável, mas a pessoa ouvia vozes, via vultos e tal. Aí me perguntou se eu podia lá fazer uma oração. Aí totalmente beleza, diferente. outro papo. Aí o senhor falou, Isso. unge o teto. Como é que vai fazer para ungir o teto? Né? Bota a escada e unge? Não. Vai, fui com a bombinha de óleo e tchuc, tchuc, né? Pã, ali. Agora, não é para você fazer tiroteio, guerra de óleo ungido. Não é para isso. Né? Não Eu é já, para ti- já isso. tive cá. Minha filha entrou aí rindo, a Raquelzinha, e minha esposa colocou aí, quase tomava um banho de óleo. A gente estava brincando por causa do tempo que a gente teve, que nós tínhamos isso como Não, tem primordial. gente que acha que quanto mais óleo, mais poder. Não. Quanto mais É, oração, mais poder. Tá? isso. Quanto mais Mais oração, mais oração. poder. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma campanha, dentro dessa campanha nós entrávamos na casa da pessoa. Eu não vou divulgar aqui o nome da campanha, Sim, não tem claro. necessário.
nós entrávamos na casa da pessoa para orar pela casa da pessoa, e aí sim, no primeiro dia da oração, e aí é uma estratégia de guerra, uma estratégia intercessória, que para quem está entrando agora, dia 10 de julho, o Pepeira vai estar aqui em Campo Grande, na Creio, na igreja que eu sou pastor. A gente vai estar, com certeza, vai estar aprofundando melhor esses assuntos. Mas aí, numa campanha de oração de guerra, nós entramos na casa das pessoas, e aí nós orávamos, nós anulávamos algumas questões na casa da pessoa, e aí sim eu já tive a experiência de, depois da oração, ungir os portais da casa, ungir a janela da pessoa, todas as portas de entrada e saída, nós ungirmos por um propósito de guerra, uma oração totalmente diferenciada. São Então, assim, diferentes. isso, não é uma questão, não é uma questão engessada, ou que cria-se... tomo muito cuidado com isso, Pepeira, de não virar religioso, de criar métodos achando que somente Ritual, daquela Virar um forma... ritualista. Isso, ritualista. Somente daquela forma acontece, somente daquele jeito Deus vai operar e vai executar. E é essa a nossa preocupação enquanto intercessores. Isso aí. Porque é o seguinte, Deus ele se move de uma maneira maravilhosa. E ele não se prende a nada. E tu vê assim, a gente pode entender quando Jesus levaram diversos cegos para Jesus curar. E alguns ele curou com a cusparada no olho. Isso. Outros ele só falou que se abram seus olhos. Outro ele fez uma laminha aí no olho do maluco. Ele fez a mesma coisa de maneiras diferentes. Sim. Qual é a maneira certa? A maneira certa eu vou falar para vocês. A maneira certa é o que dá certo, é o que é eficaz, né? Por exemplo, né, o pastor Luciano acabou de falar da menina que está internada, da Carol, tá passando por um processo, né? Infelizmente aconteceu um acidente, foi culpa de ninguém. Ninguém sobe numa moto para cair. Aconteceu um acidente. Será que ela só vai ficar boa se os presbíteros, os pastores, os profetas, os ungidos for lá tacar óleo na cara dela? Não, não é o caso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Esse é o momento da igreja em concordância, decretar a cura, repreender o espírito de morte, repreender toda a legalidade que Satanás recebeu para poder agir na vida dela, né? E que Deus restaure a saúde dela em nome de Jesus. Amém. Restaure Amém. a família dela, né? Ponto. Mas quando a gente está falando de guerra, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Oração na casa das pessoas. Então, não é sair saindo, entrar entrando, orar orando. Cada lugar vai determinar uma estratégia. Então, o intercessor, né? Bom, no treinamento, que vai ser um treinamento mais extenso, ter vários módulos, vou falar da vida do intercessor, que é uma coisa. O intercessor ele tem que ter estratégia. Ponto. Ele tem que estar preparado sempre. Ele tem que ter palavra, ele tem que ser, né, levado, sendo movido pela intercessão, sendo movido, né, pelo profético. Ponto. Mas o homem de oração, né, porque tem, assim, né, o que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu estou organizando porque é muita coisa, né, muita coisa, e eu não quero fazer como se fosse uma, sei lá, não, vou ficar fazendo um monte de coisa e tal, e vira bagunça, né? Então, tem o treinamento de intercessão, e o treinamento de intercessão ele é extenso, tem um treinamento que chama-se intercessão avançada, prática e descomplicada. Esse vai ser o que vai rolar aí na Igreja Creio, né? Aí em Campo Grande, em 10 de julho. Beleza, né? Galera, tá entrando. Travou para mim? Travou o meu? Travou, Raquel? Aqui para mim tá perfeito. Eu tô ouvindo. Para mim também tá. É minha filha. Para mim tá tranquilo. Então vamos seguir. Raquelzinha, fala aí, Raquelzinha, se travou. A gente tá na mesma internet. Olha aí. Então, vamos lá. A mesma internet tá caindo para ela, tá caindo para mim. Eu tô do lado do meu modem aqui, ó. Meu modemzinho aqui. Eu tô até separado por uma parede. Você que é da área tech aí, eu tô separado por uma parede, mas mesmo assim tá pegando bem aqui. Se tiver alguma caneca, tiver algum espelho,
pode atenuar, pode interferir no sinal, né? Mas vamos que vamos, por enquanto tá funcionando. Ah, por Beleza, a enquanto tá Elisa ok. falou que aqui tá ok, então vamos. Então, esse treinamento, né, intercessão avançada, prática e descomplicada, eu venho desmistificar a questão da intercessão. Por que que é intercessão avançada? Porque a gente vai sair do comum, vai se mover de uma maneira adiante. Eu sempre falei isso, eu sempre falei isso. A gente não precisa orar depois que acontece, a gente pode orar antes de acontecer. E as pessoas riam de mim, falavam, cara, você falou que isso, não sei o que. Vamos orar antes de acontecer, vamos orar para prevenir, vamos orar, vamos, né? E, né? Então eu tenho visto muito hoje as pessoas orando para as coisas acontecerem de uma maneira, né, mais. Então é sempre se mover antes, né? E eu avançado porque a gente vai falar de alguns níveis que são um pouco mais profundos, né? Mas o treinamento do que chama-se o soldado de oração, que é um outro treinamento, aí eu falo para a igreja, não é só para intercessor de salinha, é assumir a responsabilidade de que todo homem que crê no Senhor Jesus, que crê em Deus, que crê que Jesus é Senhor e Salvador, ele tem um compromisso de oração. Porque o que é oração? Oração é relacionamento. É a única forma como a qual eu me relaciono com Deus. Então, enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, eu posso estar falando, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é bom, Senhor, o Senhor pode me ajudar a fazer todas as coisas. Senhor, me guia nessa decisão que eu vou tomar. Senhor, me ajuda nisso que eu vou fazer, me ajuda nessa questão profissional, me ajuda. Então você vai colocar o Senhor, porque é o seguinte, vamos dizer que você tem um projeto. Então você tem um dinheiro que é gasto, investido, você tem um tempo de planejamento e execução. Se você não gastar o mesmo tempo em oração, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo para o Senhor assim, Senhor, eu não preciso de você, porque o meu dinheiro resolve, o meu tempo resolve, o meu talento resolve, eu não preciso de você. Uau, É verdade isso? Isso é tremendo. Isso é verdade, não é? Entendeu? Então, se eu tenho um tempo planejando, o mesmo tempo que eu tenho que planejar, é o tempo que eu tenho que tirar para orar, né? E exatamente o que o Fabiano falou. A religiosidade hoje, né, tem feito o quê? Tem feito o quê com as pessoas? Você só precisa orar 3 vezes ao dia. Né? E as pessoas nem sabem por que elas oram 3 vezes ao dia. Sabe? Elas nem fazem ideia por que ora nas refeições. O judeu, por exemplo, o povo escolhido de Deus, ora depois do almoço. Tem noção? Eles oram depois do almoço. Eles sentam, comem, né? E depois que ele comeu, ele fala assim, Senhor, muito obrigado por essa refeição, muito obrigado por essa comida, muito obrigado pelo sustento, muito obrigado e tal. Mas, cara, a sua vida, a nossa vida, cara, por dia, quantas orações você acha que você tem que fazer por dia, Luciano? Galera da internet que tá aí, quantas orações vocês acham que tem que fazer por dia? Responde para mim, vamos ver se alguém sabe. Deixa o pessoal responder aí. Com a espada afiada. Né? É pegadinha mesmo, tá? É pegadinha mesmo, é pra deixar desconcertado. É igual qual é o primeiro mandamento, né? Uma galera acha que é uma coisa, mas é outra. Entendeu? Quantas orações vocês acham que tem que fazer? Quem vai responder? Quem vai arriscar? 20, 30, 50? Ah, são 24 horas, 24 orações. Ah, são 2 horas e 40 minutos de oração, porque seria 10% do nosso dia. Já ouvi muito Quantas isso. orações? Muita gente fala isso, né? Não, vou dar 10%, porque 2 horas e 40 é a hora que não sei o que. Claro que não, gente. 2 horas e 40 não é 10% do nosso dia. Né? Por quê? Porque 1 hora são 60 minutos. Né? Orar, O pessoal você sai mais ou respondeu aí, menos isso aí. isso. 2, a Ananda falou. Cara, a vida do homem de oração, a vida da mulher de oração, é uma oração por dia. Ora quando acorda e quando vai dormir, acaba. É uma oração. Acordei, Senhor, em nome de Jesus e tal. E eu acho que todo tempo ligado com Deus. E eu vou desenvolvendo o meu dia, e a oração começa quando eu acordo e acaba quando eu vou dormir. Essa é a vida de oração da pessoa. Você vai passar por tribulação?
vai passar por tribulação. Jesus falou isso. É Senhor, Orar né? orar sem cessar é muito importante, né, o Pepera? Eu já lidei com outras equipes de intercessão, quando eu não existia Creio ainda, e eu costumava sempre falar com as pessoas. Tem pessoas que têm aquele tipo de religiosidade. Entendam. Queridos, vocês que estão ouvindo as lives, eu agora estou começando a ficar bem preocupado em direcionar as palavras sem que elas sejam mal entendidas. Entendam, isso é um posicionamento. Pastor Luciano, sou eu, é o meu posicionamento, aquilo que eu penso, que eu leio a Bíblia, entendo e que eu aplico na minha vida e dá certo. Estou aqui até hoje de pé, graças a Deus. Eu entendo que a minha vida, eu não preciso estar direcionado, como por exemplo, o irmão, ele trabalha, ele faz parte da equipe de intercessão, ele chegou na igreja, por exemplo, na Creio. A Creio, eu peço 40 minutos antes de começar o culto que a intercessão esteja presente, para ter um momento de oração e começar o culto, ou seja, ela já está preparada para poder entrar em intercessão no meio do culto, no decorrer do culto. Aí o irmão, ele chegou, o culto começa às 7h30, por exemplo, hoje. O irmão chegou às 7h30. Ele não teve seu período de oração. Aí o irmão, ele fica preocupado. Eu não tive meu período de oração anterior, e aí por isso eu não posso estar na intercessão do dia, da noite, porque eu não cumpri o que o senhor pediu de chegar 40 minutos antes. Espera aí, calma. Se eu tenho uma vida de oração, eu estou preparado para poder estar em intercessão. Eu não preciso criar, esses rótulos de eu preciso chegar, eu preciso sentar, eu preciso ajoelhar, e tem que ser no altar. Na nossa igreja tem uma cruz. Precisa de ajoelhar, tem que ser no altar, de frente para a cruz, para poder orar 40 minutos antes. Não, por que eu peço para chegar 40 minutos antes? Para que você não venha correndo do seu dia a dia, da sua vida, chegar na igreja, e aí daqui a pouco do nada eu tô lá, intercessor faz isso, intercessor faz aquilo, ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo outro. E você, tô desnorteado. Mas se você não consegue chegar no horário, isso não indica que eu preciso, se eu não orei, então eu quebrei uma regra e por isso, não. O crente tem a vida de oração. É por isso que tem um esqueminha, né, que eu faço, ele é bem bacana, e é o quando, como, onde e porquê. Né? Chegou atrasado por quê? Né? Aonde você estava? Né? O que você estava fazendo? Pô, cheguei atrasado porque eu estava vendo uma série do Netflix, aí eu não consegui chegar. Pô, posso ficar aqui na escala? Pô, irmão, você tem que se converter, aceita Jesus, vai ser batizado, né, para arrependimento. Aí a gente faz uma assembleia para você confessar o seu pecado, né? Porque se é para ser religioso, vamos ser religiosos ao extremo, né? Então, pô, eu me atrasei porque, motivo. Por exemplo, eu já vi gente tomar banco. Por quê? Porque a pessoa que cuidava do avô dessa pessoa, né, era uma menina e tinha a cuidadora que cuidava do avô. A garota sofreu um acidente e não pôde chegar lá para cuidar do avô. Então ela teve que ligar para outra pessoa para ir lá, e ela, enquanto ligou para outra pessoa, ela ficou com o avô dela. Aí ela chegou lá e explicou, galera, falou isso. Aí o líder da escala falou assim, você não vai trabalhar hoje. Mas, poxa, eu tava com meu avô, não quero saber. Cara, eu era, né, não era o líder da intercessão dessa época. Meu irmão, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, Jesus Cristo, misericórdia. Cara, chamei o maluco para conversar, troquei uma ideia com ele. Pô, assim, religiosidade é um extremo, sabe? A pessoa quer fazer dar certo de uma maneira errada. Não dá, não adianta. Né? Eu já vivi isso, Pepeira, assim, dentro da minha experiência, eu já vivi isso. Eu, como líder de intercessão, tinha meus líderes, né, os líderes da igreja, os presidentes da igreja, né, e eu, pastor, líder de intercessão, mas só assumi essa área da igreja, a intercessão. Sim. E a minha filha mais nova, essa que está online aí, a Raquelzinha, nem sei se ela ainda está, ela tinha uma amigdalite muito forte. Então, assim, tava sol e ficava frio,
acordava o próximo dia frio, a amigdalite atuava. Tava frio e ficava quente, a amigdalite atuava. Era mais ou menos assim. E nós morávamos longe da igreja. Nós estávamos até nesse dia nós estávamos até na casa de uma das discípulas da minha esposa, para não precisar de ficar na ida e volta porque ela não estava se sentindo bem. Nós fomos e ficamos direto próximo à igreja para não atrasar, era domingo. E aí chegamos, estava marcado para a salinha de intercessão, hora X, e eu lembro que eu cheguei 15 minutos atrasados. Por quê? Porque a minha filha estava com febre, eu dei assistência à minha esposa. Não, você nem tinha que estar lá, na verdade, né? Como líder, eu cheguei 15 minutos atrasado. Eu fui Sim, chamado a atenção na frente de toda a equipe de falou. intercessão, porque eu cheguei atrasado e eu descumpri uma ordem, não deveria ter chegado atrasado, porque Então, assim, Galera que tá tipo, ouvindo, deixa eu falar um negócio para vocês de coração. Vai chamar atenção, chamar no canto. Vai, né, honrar a pessoa, honra publicamente. Chamar atenção publicamente é feio, tá? com Porque certeza. quem faz isso, o dia que fizerem com você, tu vai ver só. Uma vez me deram uma chamada na frente de todo mundo, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. Cara, eu não consigo, não consigo, né? Acho que eu, na verdade, hoje em dia, meu irmão, vou te falar um negócio. A Bruna falou aí um negócio que a verdade é essa mesmo. Ó, a Bruna disse, ó, pronto ninguém nunca estaremos, né? Mas precisamos estar preparados. E é exatamente isso, né? Precisamos estar preparados. Hoje em dia, eu não esquento mais com nada, sabe? Eu só não cometo mais as loucuras de antigamente. Por exemplo, assumir escala de intercessão sozinho. Quantas vezes já carreguei a igreja inteira no lombo, sozinho, saia de lá quase tetraplégico, de tanto apanhar, né? Hoje em dia, né, Deus já mostrou para mim, sabe o que Deus mostrou? Bacana isso, vou falar aqui, não deveria. No mínimo quatro. Ah, dois não pode? Dois pode, mas não na salinha, porque a sala é sala de guerra, né? A sala de guerra, um lugar preparado, ungido, né? E foi bênção essa questão, porque é como se fosse um lençol, né? Quando o ministério de intercessão ele começa a orar, é como se ele estivesse estendendo um lençol de oração, um manto de oração sobre a igreja. E o manto tem quatro lados, correto? Então um tem que ficar segurando de cada lado. Então por isso que no mínimo quatro. E, cara, quando o Senhor me deu essa visão, quando eu entendi essa questão, cara, eu quase caí na cadeira de tão forte que foi, porque, cara, eu nunca li esse livro, não tem na Bíblia. E o Senhor falando assim, as pessoas, elas não são eficazes, porque elas não fazem como eu falei. Eu, onde você falou isso, Senhor? Aí ele mostrou alguns versículos e tal. Eu já não vou revelar, porque, né, tem que me aprofundar muito no assunto, né? E a sua Mas estratégia? exatamente, é estratégia, porque as pessoas elas precisam entender uma coisa. Quando você vai para a igreja, ah, não, eu vou orar pela minha amiga, eu vou orar pelas, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, você está intercedendo em um nível. Mas agora, quando você é intercessor da igreja, reconhecido como integrante de um ministério de intercessão, o papo é outro. É outro, né? Nível Para você rápido. entender de uma forma física. Uma forma física. Por exemplo, preste atenção. Se você entrar na frente de um ônibus, você fazer assim pro cara, entra na frente dele e faz assim para ele. O ônibus vai parar? Não. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que É, desvie, pode ele ser que pode te conseguir xingue, parar. né? Beleza, você entendeu essa parte. Agora imagina um policial fardado. Ele entra na frente e faz assim. É diferente. Então você entendeu. O intercessor ungido, reconhecido, chamado, integrante do ministério, ele atua de maneira diferente. Tá entendendo? Não é a farda que dá poder, não é a posição que dá poder, mas ele recebe uma autoridade e uma maneira de atuar de forma diferente. Por isso que é importante quando o cara que é intercessor, ele se posicionar como, né? Um policial, você não vê um policial, né, dançando, cantando, pulando. Não, quando o policial ele está em ação, que ele está fardado, que ele está na viatura, como é que o cara tá?
cara tá lá, ó, Parado ali, só cumprindo. exatamente, concentrado, conectado com tudo e com todos. Agora eu vejo intercessor assim, ó. Viu fulana de novo com aquele bichinho. Meu Deus do céu. E essa irmã aí, ó, essa irmã, ó, meu Deus do céu, ela só quer arrumar marido, ela não quer nada, ela vem pra igreja e só chora. Mas tá com a mão lá. Por que que tá com essa mão? Por quê? Não dá para entender. Você quer passar que você está fazendo alguma coisa? Sabe que a pessoa está fazendo isso, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas a pessoa só está enviando para o altar ou para onde ela está parte do que ela é. Entendeu? Por isso que a gente não tem que ficar botando a mão na cabeça dos outros à toa, porque existe uma transferência, tá entendendo? Se tu for ver os satanistas, né? Isso aí eles falam aberto, tem live aí pra caramba, com gente falando. Os satanistas, o que eles fazem? O cara entra numa igreja, né? Na verdade, o satanista mesmo, ele não vai. Ele pega alguém, um trouxa, e fica ouvindo e lendo besteira, aí fala assim, pô, você quer entrar? Você quer fazer uma coisa importante? Aí, quero. O que você tem que fazer? Ó, você tem que ir pra lá, você tem que entrar naquela igreja, e você tem que ficar desenhando pentagrama no ar e empurrando para o altar. Aí o cara fica lá fazendo um monte de coisa, né? O cara fica fazendo lá. Então, as pessoas têm que entender que elas não podem ficar enviando coisas para o altar, porque envia mesmo, entendeu? E é muito complicado isso. Deixa eu ver o que a Bruna falou aqui, ó. Verdade. Expor a pessoa para feedback na frente de outra pode até matar uma vida. A pessoa toma isso para si, começa o desânimo, o afastamento, e isso gera um problema pelo homem. Isso daí, exatamente. Depois a galera falou um monte de coisa, ficou todo mundo aqui, o policial fardado representando a autoridade, isso daí, ó. O freio não dá para parar, exatamente. A galera falou pra caramba aí, não deu pra entender. Galera, desculpa. Eu fiquei preso nessa daí. Tem uma pergunta, Pepera, que alguém fez aí pra você, se necessariamente precisam de 4 pessoas para poder... No mínimo 4. No mínimo. Por quê? Vou explicar, já que eu abri essa porta, eu vou explicar. Por quê? É como se a gente estivesse estendendo de verdade um lençol, um manto, uma rede, né, de oração. E ela precisa ser bem segurada ali, os 4 têm que estar em concordância. Por isso que é importante a oração em concordância. O que é oração em concordância? A palavra diz, quando 2 ligarem algo na terra, será ligado no céu. Né? Então, quando eu falo algo, falo assim, eu declaro em nome de Jesus, por exemplo, vou dar um exemplo. Declaro em nome de Jesus a cura da Carol. Senhor, visita ela agora, em nome de Jesus. E visita ela e cura. Cura em nome de Jesus. Aí as pessoas que estão próximas, amém, amém, estão concordando com essa palavra. Então, ela toma o quê? Ela toma uma outra via. Ela toma um patamar diferente. Ela sobe como uma oração em concordância diferente, ela é recebida de uma maneira diferente. E o que a oração faz? A oração ela faz muitas coisas. Primeiramente, ela gera uma intervenção do Senhor, né? Segundamente, ela gera um mover angelical, né? Mover angelical. Terceiro, ela destrava o entendimento de pessoas que ainda têm, infelizmente, alguma legalidade que está permitindo, né, o inimigo atuar, né? O próprio apóstolo Paulo fala, as armas de nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás, né? Então, conforme a gente vai orando, essas fortalezas, elas são destruídas, né? E que fortalezas são essas? Fortalezas na mente, fortalezas de pensamentos, costumes, fortalezas de maldições, fortalezas aonde Satanás estabeleceu o trono dele, né? O trono do inferno está dentro dessas fortalezas e está ali, ó, fazendo com que a pessoa, pô, por que você vai lá nessa igreja? Por que você vai lá? O que você vai fazer e tal? Cara, deixa eu te contar, quinta-feira passada,
recebi algumas pessoas na igreja, foi uma bênção e tal. E num determinado momento, né, como foi feriado, a igreja não estava cheia, a igreja estava bem vazia e tal. E é assim que eu gosto, né? É assim que eu gosto porque é tipo velório, sabe? A galera fala, pregar em velório é muito difícil, pregar em velório é o lugar mais fácil que tem. Ninguém vai embora, você pode falar o que você quiser. Ninguém vai embora depois de sepultar o outro. Então pode pregar, pode evangelizar, pode falar, arrependa-te, porque semana que vem pode ser você. Você, de repente, olha quantos caixão acabam, meu irmão. Minhas pregações de velório são as melhores, né? Aí uma vez eu fui pregar num velório e eu não sabia, mas a família toda destruída, ninguém falava com ninguém. Marido que roubou mulher de irmão, e amigo que fugiu com a mulher do outro, tava todo mundo lá. Beleza. E todo mundo, meu irmão, todo mundo tava lá porque, tipo, a pessoa mais velha, a integrante mais velha dessa família havia morrido. Daí o amigo pediu para eu fazer uma oração e dar uma palavra. Pô, dá uma palavra. Eu, irmão, tem certeza? Ele, não, pode dar a palavra, erro não. Aí eu virei, beleza, vamos lá. Perguntei, olha, como é legal, né? Um velório, né? Aí todo mundo ficou nesse legal. Assim, pô, primeiramente, tá tudo enfeitado. Olha quantas flores bonitas. Alguém comprou. Quem comprou essas flores? Essas flores não vieram aqui à toa, né? Aí todo mundo ficou olhando assim, tipo, o que esse maluco tá falando? Aí o segundo reúne a família. Quanto tempo você não via as pessoas que você tá vendo aqui? Aí todo mundo já ficou meio assim, né, tal. E terceiro, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem comprou flor, você gastou dinheiro à toa, sabe por quê? Essa flor que você enviou para essa senhora que acabou de morrer, ela não recebeu. Essa flor vai pro lixo. Isso aqui é lixo. Se você quer fazer alguma coisa por alguém, faz enquanto tá vivo. Se você quer ajudar alguém, ajuda enquanto tá vivo. Quer visitar alguém, visita enquanto tá vivo. Agora já era. Meu irmão, casa caiu, começaram a chorar. Falei assim, fala o seguinte, aproveita que tem gente viva do teu lado, abraça uma pessoa dessa que tá do teu lado aí. Quanto tempo faz você não abraça a pessoa? Meu irmão, aí choraram mesmo. Aí foi um chororô danado. E foi uma doideira e tal. Chororô. Depois o nego veio me abraçar. Obrigado. Eu falei, não fiz nada, não sei nem o que aconteceu. Né? Então, irmão, é complicado. Né? É complicado. Por quê? Porque a gente deixa chegar ao extremo de tentar solucionar. Em vez de a gente solucionar as coisas enquanto estão pequenininhas, a gente deixa estourar a boca do balão e quando vira um carnaval, sabe? Quando vira uma treta danada, a gente tenta correr atrás para segurar. Então não adianta, né? O importante é a gente sempre, né, estar preparado que vai vir treta, que vai vir problema, que vai vir chumbo grosso. Bem, dá continuidade aí no seu cronograma. Verdade, Pepera. É interessante essa situação de fato da intercessão. Hoje a gente está falando de uma forma bem né? A gente está falando sobre a intercessão, está falando sobre a vida do intercessor e tem sido assim, estou vendo o pessoal anotando aí, escrevendo aí algumas questões. Renato acabou de entrar aí, nosso amigão, e tem sido de grande valia para todo mundo. Mas eu queria um ponto tratar. Sim. Perdão. Eu tô tão corrido que eu tô me sentindo meio um pouco mal. Eu queria tratar um assunto muito interessante a respeito da intercessão. Um último assunto para a gente poder até fechar aqui a situação, que eu acho muito interessante. A gente está falando sobre guerra, a gente está falando de intercessão direto dentro da igreja, a gente está falando de intercessão direto assim, acima de mesmo da batalha dentro do culto, com o mover acontecendo. E eu vejo muito isso acontecer. Enquanto a gente falou sobre levantar as mãos, lembra? Até alguém colocou aí alguma coisa a respeito, mãos direcionadas. A Bruna colocou, né, gestos direcionados ao pastor e tal. Pode direcionar o pastor. Uma coisa interessante na intercessão, dentro da igreja, não estou falando na intercessão, dentro da igreja, que isso acaba atrapalhando, ao invés de ajudar, é a oração quando não é de concordância. A gente comentou isso logo. Contrária, né? Quando não é concordando, é discordando, né? Não tem cinza, né? Ou é preto ou é branco. Aquela situação assim, olha,
o pessoal da Creio vai lembrar. Eu estava no monte, segunda-feira, nós estamos subindo ao monte em campanha por conta dos problemas que nós tivemos dos acidentados. E aí a gente estava lá orando e porque o pessoal está subindo com vontade de orar. Vamos subir um monte para poder orar, vamos subir um monte, todo mundo sobe com vontade de orar mesmo. E aí na segunda-feira eu lembro que eu falei assim, pessoal, abaixa o volume da oração. A gente está clamando, mas eu estou direcionando a oração e eu não estava me ouvindo. Eu estava gritando. E aí eu falei, pessoal, abaixa o som, o volume da sua oração e concorda comigo. E às vezes a pessoa acha que a gente está fazendo de grosseria, de ignorância, mas não é. O que acontece? A gente está fazendo uma oração. Quer ver um exemplo muito legal? Graças a Deus eu nunca mais passei isso na minha vida, mas vamos lá. Alguma pessoa está endemoniada, seja no seminário, seja em alguma oração específica que foi fazer numa salinha da igreja, a pessoa manifesta algum demônio. Aí fica todo mundo, sai, sai, sai. O intercessor está lá, amarrando demônio, fazendo tudo que tem que ser feito lá para poder acabar com aquela situação da pessoa que está ali sofrendo, na verdade. Tá todo mundo, sai, queima, amarra, destroça, joga água. E isso não é um direcionamento intercessório. E as pessoas confundem isso. Aí eu falei agora de uma situação bem extrema para a gente entender logo o que eu estou querendo dizer. Mas isso às vezes acontece assim. A gente está num círculo de oração para orar, para clamar por algum pedido, algum direcionamento. E aí você está falando A, a pessoa está falando B. Você está orando, você está fazendo uma... O outro está mandando falar o nome, o outro está mandando catar as coisas. Isso. Você tá ministrando. Por exemplo, nós pastores estamos ministrando lá na frente. Aí o grupo de intercessão, ao invés de estar, Senhor abençoe... A Fernandinha está falando alguma coisa, não entendi isso mesmo, a pessoa já está orando e fica o outro orando junto, isso mesmo. Isso mesmo que eu estava falando, Fernando. E aí a gente está lá ministrando, e aí pede antecipadamente para a intercessão auxiliar, porque se eu estou ministrando salvação, eu preciso que haja salvação na igreja. Então os visitantes que estão visitando naquele dia precisam ser salvos, mas a pessoa está orando pelo cachorro da irmã fulana que se acidentou com a moto e está sofrendo no hospital, lá no veterinário. Então, assim, e eu queria que a gente comentasse um pouquinho a respeito disso. As pessoas terem direcionamento para orar. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Tem pessoas que têm muita dificuldade com relação a isso. Nós falamos isso na live da semana passada. Por isso que eu lembrei de retornar agora. A pessoa não entender que a oração, ela pode sim, ela deve, na verdade, ser direcionada. Existe, o que acontece? O inferno adora isso, tá? Bom, galera, deixa registrado aqui. Quem gosta de oração, de gritaria, de falação, todo mundo falando, é o inferno, porque o nome disso não é oração, é confusão. Bom, segundo, por que gosta? Porque, gente, presta atenção, como todo esquema, como tudo na vida, existe sempre o quê? Uma autoridade. Né? E se a gente fosse falar no militarismo, quem seria a autoridade? O mais antigo. Né? O mais antigo. Se tem um diácono, é o diácono. Se é um pastor, então é o pastor. Sempre haverá, se sempre houver uma reunião, sempre precisará de alguém para conduzir a reunião. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, não é porque você ora bonito, ou que tu acha que todo mundo ora errado, que é só tu que sabe orar, que tu tem que cortar a oração dos outros no meio. Né? Sabe como é que chama isso? Se estivéssemos falando de telefonia, linha cruzada. Né? Então, o que? Uma oração cruzada, exatamente. Embolou, já era. Sabe por quê? Porque as pessoas estão falando amém, 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 amém. Já não sabe mais para que serve o amém. Tá falando amém ao Léo, né? Léo, ao Léo, amém, amém, amém. A outra tá falando assim, que ela morra mesmo, não
eu falo no meio, né? Que ela morra mesmo, aí alguém fala amém, e aí? Então, tomara que esse cachorro morra logo, esse cachorro chato, dia, amém. Ou seja, né? Ó, ao meu entender, a oração é igual a redação, começo, meio e fim, senão tem salada. Irmã, é mais ou menos isso daí mesmo, né? O cara, né? Eu explico isso daí no treinamento também, né? Da oração, eu falo dos tipos de intercessor, e eu falo desse tipo de intercessor. O tipo de intercessor que ora tudo por todos, né? É o lasanha, né? É uma massa, é aquela misturada, é aquela doideira, é pesado. Chega a ser assim, tipo, sabe, lasanha é gostoso, é legal, é bacana. Mas se tiver lasanha demais, o cara começa a ficar muito enjoado. Então, demais enjoa. E o cara que vem pesadão, gritando, cuspindo em todo mundo, meu Deus, o cara que se empolga, sabe? Então, e outra coisa que é chata também, que é triste, ora por coisas que os outros já orou. Tipo, já orou por cura? Tá orado, glória a Deus, ora por outra coisa. Quer orar de novo por aquilo? Declara primeiro, Senhor, em concordância com o fulano, oramos por cura. Mas não fica perdendo 2, 3 horas orando pela mesma coisa. Olha o que o Senhor fala lá em Mateus 6. Né? Não sejam como os fariseus, não seja como aquela galera que fica orando e porque acha que por muito repetir vai receber. Isso é besteira, é gasta energia, sabe? Se você não tem pelo que orar, ora em silêncio para seguir. Ou então, eu queria acrescentar algo. Senhor, em nome de Jesus, é isso. E amém. E entenda mais uma vez, falei isso, não sei se eu falei semana passada não, mas eu sempre falo isso, as melhores e mais bonitas orações, as orações mais bem feitas, mais bem elaboradas, elas têm que ser feitas no secreto. Se você não ora no secreto, você ora com as pessoas, você tem um problema. O seu secreto tem que ser as melhores palavras, tem que ser as melhores orações, tem que ter a oração mais profunda, né? Modo PI, profundo e intenso. Vai no profundo com o Senhor. Senhor, me entrego, me derramo, presença. E é isso. Ó, vou falar uma coisa que muita gente não gosta, mas eu também, né? A gente não veio para agradar, o profeta não veio para agradar, veio para trazer a verdade. Você já viu, pastor Luciano, aquelas pessoas que vão orar pelo almoço, ora meia hora? Oração pelo almoço, ora meia hora. Senhor, não sei o que. Sabe o que isso revela? Isso revela pouco tempo de oração. Quando a pessoa não tem um ritmo de oração e ela vai orar por algum motivo, ela inconscientemente ela quer descontar o tempo que ela não ora orando naquele momento. Porque já começou, sabe? Isso aí demonstra uma sede espiritual que essa pessoa tem de oração. Que doideira, né? Olha que loucura. Isso daí, cara, é algo louco. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei assim, vem cá, irmão, fala comigo aqui. Tava trocando uma ideia com a pessoa, o cara tinha feito uma oração maravilhosa, quase 40 minutos orando pela comida. Todo mundo lá, balando as moscas e orando, e o cara lá, fiquei orando, profetizando, chorando, clamando, orando tudo e tal. Chamei ele no canto, depois penso e tal, para assim, como é que tá aí tua vida com Deus? Tá pedindo de oração, leitura da palavra. Aí o cara, pô, irmão, posso te falar a verdade mesmo? Isso. Não, tá bem, mas pô, apertei um pouco mais, o cara foi, pô, irmão, eu sei isso. Aí o cara começa a perceber, ó, de tal maneira, orar pelo almoço, cara. Ele começou a orar, o seu espírito, quando ele assumiu, né, porque é o momento que a gente ora, né, quando o espírito assume, ele derrama tudo, toda aquela oração que está comprimida, está presa ali, ele procura, que botar tudo para fora, sabe? Então, gente, é uma coisa que a gente tem que ter uma rotina. Ah, mas Deus te revelou para envergonhar. Não revelou para envergonhar, não é para vergonha, é para gerar arrependimento e conserto, sabe? Cara, parece ser loucura, parece ser hipocrisia, sabe?
né? Exatamente, pô, profetiza com a barriga tá cheia. Pô, depois do almoço, eu já cortei, pô. Não, né? Não foi por maldade, não. O cara tava orando, 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 eu virei assim, abracei o irmão também. Glória a Deus, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus pela tua vida, tá? Glória a Deus, mas agora é hora do almoço. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar de comer, vamos fazer uma reunião de oração. O que tu acha? Aí o cara, não, 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 não. Isso é pra comida, irmão. É pra orar pelas crianças, pra ficar, né? Não é pra orar pelos coiotes lá do deserto do Texas, não. Pelo amor de Deus. Ah, não, porque é meu momento de oração e tal, não sei o que, não sei o que. Beleza. O cara já tava orando um mó tempão. Chamei o cara, vamos orar, irmão. Ah, não posso, não sei o quê. Aí eu falei, ué, você não gosta tanto de orar? Você não gosta tanto de orar? Aí o cara foi, chorou, ficou chateado. Aí depois me pediu perdão. Aí depois falou que foi bênção pra ele. Ou seja, ele não sabia que queria. Se você assistir essa live, irmão, não vou falar teu nome, lógico, né? Aí você é um cara que é meu amigo. E então amo você e glória a Deus pela tua vida. Tá aí, ora, orando, né? Porque, infelizmente, cara, o cara que não ora, o cara que não tem a rotina de oração, né? Por exemplo, casos e casos, vamos lá. Ah, não é porque o cara. Porque eu, meu irmão, tinha dias que eu tava indo pra igreja, que eu ia pregar, eu saía de casa quando botava, eu sempre oro, começo a orar quando eu boto o carro na estrada. Quando eu tô rodando na cidade, eu ainda não oro, não. Quando eu pego a estrada, e aí, ou então, quando, tipo, por exemplo, eu indo pro Rio, eu oro quando eu tô atravessando a ponte. Eu já comecei uma oração na ponte. Eu comecei a oração na ponte, não tô falando isso pra achar que eu mereço alguma coisa e tal. E eu só parei de orar no primeiro pedágio da Dutra. Foram um papo de quase 1 hora e meia orando. Os irmãos, pô, achei que você não ia parar. Eu falei assim, pô, cara, porque eu gosto legal, eu gosto. Ah, mas você sempre fala que você. Eu falei assim, na hora da comida, é o momento que o cara tem que orar. Ou no culto. Imagina, o cara chama alguém para orar pela oferta, o cara quer orar, pregar, profetizar, queimar as ofertas e tal. Não, ele tem uma coisa, uma rotina para cumprir. Mas agora, no tempo livre, vai orando. Aleluia. Entendeu? Sem limites. Não tenha limite, mas saiba onde você está. Esse é o que eu recomendo no treinamento. Não tenha limite para oração, mas respeite onde você está. E no caso que o pastor falou, na questão do ponte, sempre autoridade. O Senhor, ele não trabalha com nenhum nível de rebeldia. Você pode achar que você ora mais bonito que o pastor. Glória a Deus pela tua vida. Você pode achar que a sua oração sobe diferente, que a do pastor sobe reto, a sua sobe girando. Você pode achar o que você quiser. Glória a Deus pela tua vida. Mas se o pastor é o pastor, você tem que se submeter. Se a outra pessoa é a autoridade, você tem que se submeter. Toda vez que uma pessoa ela quer cortar, ela quer passar por cima da autoridade, né? Exatamente, Renato, discernimento se mancou, né? Toda vez que a pessoa quer passar por cima da autoridade, sabe o que acontece? A oração dela sobe com cheiro ruim. Você quer isso mesmo? Que o Senhor se dê um mau ar? Quer mesmo? Será que as pessoas querem? Cara, tem um líder de oração ali, né? Pô, posso orar por isso? Benção, pode orar. Ah, você tem que perguntar tudo? Não, não tem que perguntar tudo. É porque às vezes tem umas coisas tão nada a ver, né? Que a pessoa começa a orar e tal. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava numa escala de intercessão e o maluco começou a querer orar pelas vassouras da igreja. Em nome de Jesus. Das vassouras. Eu falei assim, beleza, orando pelas vassouras. Aí ele começou, aí eu cheguei a abracei e falei, não, glória a Deus pelas vassouras. Não, porque as vassouras passam por todo, as vassouras limpas, e as vassouras com uma visão, com uma não sei o que, foram não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu perguntei pra esse, visão, Deus deu pra quem a visão? Pra mim, então ora você. Depois, sozinho, vai lá onde todas as vassouras, fica à vontade. Mas aqui a gente tem muita coisa para orar. A gente tem os visitantes, os novos convertidos, os desviados, os meia-boca. A gente tem uma galera para orar, cara. Vamos ficar orando pela vassoura? Aí eu tive que falar mais assim, incisivo com ele, não gostou e tal. Gente, se você quer ser do Ministério de Intercessão, por favor, não seja um dodói. Seja uma pessoa que sabe ouvir,
Seja uma pessoa que sabe receber direcionamento. Deus não botou o líder ali para falar à toa, não. O líder não estava à toa, ó, vou te dar uma treta, ó, você vai liderar a intercessão. Não foi assim, não. Esse não é o critério de Deus, não. Deus, ele pega pessoas escolhidas, ungidas, ele bota para exercer uma coisa, para dar direção, para dar instrução, para passar conhecimento, tá entendendo? Não é porque o cara é gente boa, não. Não é porque o cara é sangue bom, não é porque o cara é amigo da galera, não, é porque tem algo espiritual sobre a vida dessa pessoa, chamada unção, tá? Então, tem monte, tem escala, tem reunião de oração, tem qualquer coisa, sempre reporte-se à autoridade. Todo nível de reunião de oração, seja de escala de intercessão, seja de monte, ou seja de qualquer coisa, precisa ter uma liderança e um direcionamento. Senão vira salada, vira bagunça, vira treta. Verdade. Pura verdade. Rapaz, já falei, já declarei aqui já meu carinho por você. Você é uma bênção na nossa vida. Palavra. Deus tem assim abençoado muito as nossas lives. Todas elas têm sido assim, surpreendentemente, poder de Deus na nossa vida. O pessoal tá aí comentando e anotando. De fato, é uma bênção mesmo. E alguém perguntou alguma coisa. Deus é quem escolhe os intercessores? É isso aí. Isso aí, Sim. Silvânia. Deus é quem escolhe. É isso. Deus é quem O escolhe. intercessor, ele não tá lá porque ele é legal, não. O chamado nós até temos, mas é Deus que coloca esse chamado dentro de nós. Isso aí. Não é fácil. Uma palavra que eu trago aqui para vocês, eu já estou finalizando. Perdão, já estou finalizando. A gente tem a vida bastante corrida. É um tempinho que a gente reserva aqui para poder ensinar, para aprender e ensinar, mas é pequeno. É pequeno, a gente tem que seguir aqui. Mas para finalizar aqui, Deus ele direciona, ele unge, separa, e não é fácil ser intercessor. Mas eu não quero colocar nenhum tipo de medo para você que está nos ouvindo, que vai ver depois em outro momento essa live. Não é medo de retaliação, não é medo do que o Satanás vai armar contra. Não é nada disso. Só que não adianta eu interceder se eu não for intercessor. Uma vida de oração, todo crente tem que ter. Uma vida de comunhão, todo crente tem que ter. Segunda-feira eu estava falando sobre isso. Nós fomos criados para poder ter governo e para poder ter intimidade com Deus. E intimidade todo mundo tem que ter. Vida de oração todo mundo tem que ter. Interceder, estar no grupo de intercessão é muito mais sério, é muito além de ter só uma vida de crente de oração. Todo mundo tem que ter vida de crente de oração. Ah, pastor, tá falando o quê então? Tá falando que não é qualquer um que tem que ser um crente de oração diferente? Não, não é isso. O intercessor, ele tem um objetivo diferente. A gente vai aqui dando aqui como o Pepeira fala, vamos mostrar as tretas aqui, só para que você compreenda o que acontece no meio do caminho da vida de um intercessor, de uma equipe de intercessão de uma igreja, separados para isso, que acontecem, a gente desperta, nosso tempo de experiência nos faz entender, para não repetir novamente, detalhes que, na verdade, ao invés de ajudar a igreja, de ajudar o ministério, atrapalha a sua vida e atrapalha também o ministério. Mas a gente também não quer te desencorajar. Amém. A questão não é essa. Se você é ungido para isso, separado, então aprenda para fazer o correto, porque Deus vai fluir, vai ser uma unção tremenda, você vai desbravar coisas que ninguém vai conseguir se não for você, porque foi Deus que separou para isso. Então, se você tem esse chamado, corre mesmo, aprende tudo que você tiver que aprender, se agarra nessas lives aí que o Pepeira faz, que a gente está fazendo, outros também homens de Deus fazem, para que você aprenda treinando e faça aquilo que Deus chamou para poder fazer. Quando a gente faz aquilo que Deus chamou a gente para fazer, é a melhor coisa que existe. Você faz bem, você faz com vontade, flui, a unção vem, a unção é derramada, você voa mesmo de verdade, porque Deus ele coopera para a nossa vida. Amém? Não quero deixar que você esqueça, 10 de julho, Pepeira vai estar aqui em Campo Grande, na CREI, Zona Oeste aqui do Rio. A gente está recebendo, Pepeira, o pessoal da igreja, todo mundo fala, se live é assim, então seminário vai ser, seminário no workshop, vai ser de Deus.
Isso aí. Pessoal, Quem sabe mais pra frente a gente não marca um seminário, né? Vai ser mais benção. pra frente seminário. Agora é só mesmo um workshop para a gente poder ter mais conhecimento aí, se aprofundar um pouco mais. Amanhã a gente está aqui de volta em live, aproveitando ainda que a gente está online. Amanhã, 17 horas, estamos aqui em live. Vamos falar sobre a vida do adorador. Você que tem separado a sua vida como adorador, esteja presente. Pastor Everton vai estar aqui com a gente, um homem de Deus. Benção. Deus usa muito ele através da adoração. Ele faz parte do Me Refaz, que é o projeto que a minha esposa tem. Antigamente era para mulheres, hoje em dia é para qualquer um que queira ser refeito pelo Senhor. Ele é ministro de louvor do Me Refaz e ele faz parte da igreja Geração Eleita em Nova Iguaçu. Ele é uma bênção, um amigo nosso, um homem usado por Deus, vai estar aqui amanhã às 17 horas. Na sexta-feira, às 17 horas, a gente vai estar falando sobre perdão. Live bombástica, né? Vamos dizer assim. Live bombástica, falando sobre perdão. Nós vamos aproveitar e vamos falar sobre o conflito de Palestina e Israel. Então vai ser uma bênção, vai ser o apóstolo Tiago Pichinin, que vai estar aqui conosco. Não sei se o Pepeira conhece ele. Já vi já o Instagram dele, benção. É um homem de Deus e vai estar aqui conosco, aqui nos auxiliando, nos ensinando um pouco mais. Não perca a oportunidade de você aprender aqui conosco na nossa live, tá bom? Tá gravado, vou finalizar aqui, vai ficar gravadinho aqui no Instagram, vai para o YouTube, Igreja Apostólica CREI, pode ir lá no nosso YouTube, se inscreva lá, vai ser uma bênção. Pepeira, obrigado. Sem palavras, meu amigo. Muito bom estar junto. Galera, Deus abençoe. Qualquer coisa me chama. E em breve vou estar divulgando aí as novas lives, material novo, coisa pesada, muita treta, dedo no olho e gritaria. E quem tem limite é município, a gente não. Glória a Deus. Dia 10. Vamos estar junto aí dia 10. Já a gente está chegando aí. Um abraço. Daqui a um mês, daqui a 30 dias. Se você que está participando da live, participar do workshop, entre em contato comigo pelo direct, que eu vou te mandar o link para você fazer a inscrição, tá? Por conta da Covid ainda, a gente está limitando, então tem inscrição para ser feita, tá bom? Entra em contato lá comigo, eu te passo junto, o Pepeiro também tem informação, ele pode te passar também, tá bom? Show de Deus bola. te abençoe, shalom para vocês aí, Deus abençoe vocês, bom final de quarta-feira. Abraço, tamo junto.